Abdul al-Hazred era um poeta da cidade de Sanaá, no país do Iêmen, na época de todos os califas, por volta do ano 700 depois de Cristo. Costumeiramente chamado de árabe louco, Abdul tinha amplo interesse nas artes místicas e nos conhecimentos ocultos. Em busca dessas informações privilegiadas, o poeta partiu pela Ásia e pela África por vários anos. Suas viagens incluíram passagens pelas ruínas da antiga Babilônia e pelos segredos subterrâneos presentes na cidade egípcia de Mênfis. Depois, o árabe passou 10 anos sozinho no deserto do sul da Arábia, chamado de Espaço Vazio dos Anciões, e também no deserto Carmesim da Arábia moderna. Esse local é dito como habitado e protegido por espíritos malignos e monstros de morte. Estranhas e incríveis maravilhas acontecem com aqueles que se desafiam a atravessar o local. Após suas aventuras, Abdul se assentou na cidade síria de Damasco. Ali, decidiu anotar todos os seus conhecimentos adquiridos em um livro maligno. Os rituais, os monstros e os feitiços descobertos por ele foram reunidos em um livro chamado Kitab al-Azif, que quer dizer o livro al-Azif. Esse manuscrito extremamente perigoso seria chamado posteriormente de Necronomicon, o livro dos mortos. Assim como a maioria daqueles que entraram em contato com o livro, o próprio escritor teve um fim trágico. Sua morte, ou melhor, seu desaparecimento, aconteceu no ano de 738 d.C. Ibn Khaldun, um biógrafo do século XIII, afirmou que Abdul havia sido agarrado por um terrível monstro invisível que devorou o mago na frente de muitas pessoas. Não bastasse sua morte, o árabe tinha ficado ainda mais louco em seus últimos anos. Ele alegava ter encontrado a mítica cidade de Irem, a cidade dos pilares. Também dizia ter encontrado ruínas de uma cidade antiga desconhecida que mostrava a existência de uma raça mais antiga que a humanidade. Depois disso, passou a adorar entidades misteriosas, chamadas por ele de Yog-Sothoth e Klaulu. Rapidamente, o manuscrito ganhou popularidade entre vários filósofos da época. Para que alcançasse o maior público, o livro foi traduzido para o grego em 950 pelo estudioso de Constantinopla, Theodoros Filetas. Essa versão acabou gerando muitos experimentos macabros e, por causa dos resultados, foi proibida e queimada em 1050 pelo patriarca Michael. Mesmo assim, a obra acabou sendo traduzida para o latim por Olaus Wormius. Tanto a versão grega quanto a versão latina foram banidas pelo Papa Gregório IX em 1232. Apesar disso, versões latinas foram impressas na Alemanha no século XV e na Espanha no século XVII. Já uma cópia grega foi impressa na Itália na primeira metade do século XVI. O mágico inglês John Dee alegadamente traduziu os escritos para o inglês, mas apenas fragmentos sobraram dessa versão. Em 1050, quando a versão grega foi banida, a obra original em árabe já havia sido perdida. No entanto, um relato vago de uma cópia secreta surgiu em São Francisco no século XX, mas depois foi perdida no fogo. Esses acontecimentos não são surpreendentes, já que o simples ato de estudar os textos era perigoso. As consequências poderiam ser ainda piores para aqueles que tentassem masterizar o conhecimento mágico e arcano ali presente. Mas qual é propriamente o conteúdo do Necronomicon? O livro que recebeu esse nome em sua versão grega tem diversos tipos de conteúdos diferentes. Ali é possível encontrar a fórmula de um feitiço de transferência de mente. Também há instruções para fazer a areia de Ibn Ghazi, que permite ao usuário enxergar o invisível pelo tempo de 10 batidas do coração. O livro possui partes tão pesadas que até mesmo nos manuscritos originais estão censuradas. A versão árabe tem uma frase escrita apenas com asterísticos, pois desejava esconder o que realmente estava escrito ali. Além disso, há muitas informações sobre estranhas criaturas. O Necronomicon possui uma história sobre um Ghul, que é um ser humanoide que come carne humana. O livro reúne um amontoado de informações sobre os anciões, entidades extremamente antigas que há muito tempo viveram na Terra. Não há só dados sobre essas criaturas estranhas.
Na página 751 da versão completa do manuscrito, está anotado um longo canto capaz de invocar a divindade Yog-Sothoth. Logo, é fácil perceber porque muitos baniram e até mandaram queimar esse livro. Agora, resta uma pergunta. O Al-Azif realmente existiu? Existe ainda algum exemplar do Necronomicon? O que precisamos entender é que o Livro dos Mortos, seu conteúdo e sua história são fictícios. Tudo não passa de uma invenção do famoso escritor estadunidense Howard Phillips Lovecraft. O autor utilizou alguns poucos elementos reais para criar sua história, mas deixou muito claro que o Necronomicon não passava de ficção. O livro foi mencionado pela primeira vez por Lovecraft em uma história curta de 1922 chamada de O Cão de Caça. Já o árabe Abdul foi citado antes em outra história chamada A Cidade Sem Nome. O próprio nome do muçulmano chegou a ser um pseudônimo para Lovecraft, que depois usou a palavra como propriamente um personagem de suas narrativas. A existência ou não do livro chegou a confundir vários leitores. Ainda mais porque a história curta chamada A História do Necronomicon indicava onde estariam os exemplares do livro. Os manuscritos estariam no Museu Britânico, na Biblioteca Nacional da França, na Biblioteca Widener da Universidade de Harvard, na Universidade de Buenos Aires e na Biblioteca da Universidade de Miskatonic. Essa última nem sequer existe, mas seria uma instituição de ensino localizada na cidade de Arkham, que foi inventada por Lovecraft e ficaria em Massachusetts. Como os contos e a temática Lovecraftiana foram tomando grandes proporções, a influência e a projeção do Necronomicon aumentaram. O autor de horror fantástico, Robert Chambers, utilizou os rumores que ouviu sobre o livro para escrever sua própria coletânea de contos chamada de O Rei de Amarelo. Outros autores, incluindo Brian Lunley e Ramsay Campbell, começaram a citar o livro proibido em seus trabalhos. A obra ficcional começou a se repetir em várias narrativas de terror fantástico, o que aumentava ainda mais o imaginário sobre ele e transformava a figura do Necronomicon em algo cada vez mais real. O próprio H.P. Lovecraft via com bons olhos essas citações de seus colegas escritores. Para ele, as alusões traziam uma ambientação maléfica bastante verossímil para os contos de horror fantásticos. Assim como outras coisas utilizadas em suas histórias, o nome Necronomicon veio em sonho para o autor. Muitas pessoas entendiam os sonhos e as histórias do escritor como uma espécie de visão ou algo do tipo. Por isso, vários passaram a acreditar que as narrativas do estadunidense tinham algum fundo de verdade. As entidades e os monstros ali mencionados passaram a ser motivo de curiosidade e de interesse para os fãs. O Al-Azif se tornou presente em várias outras obras da cultura pop, o que inclui quadrinhos, filmes, videogames e shows de televisão. Hoje em dia, é possível até achar várias versões do livro disponíveis para compra. Claro que muitos passam longe do manuscrito original pensado por Lovecraft. Afinal, o Necronomicon nunca chegou a existir de fato como nas histórias. O que existe hoje são apenas tentativas de criar um manuscrito que seja assustador o bastante para fazer jus ao imaginário que as pessoas têm acerca do horror cósmico. Portanto, talvez o Livro dos Mortos realmente seja o mais perigoso da história e contenha rituais, feitiços e invocações de entidades extremamente poderosas. Porém, tudo isso apenas no universo das obras de Lovecraft e de seus amigos autores que adoram escrever contos que dão medo.